Oi pessoal, aqui é o Rafael Arruda, apresentador de TV e diretor de comunicação. Hoje eu quero falar para você algo muito importante na hora de você se comunicar. É importante você ser coerente na sua comunicação, porque, como eu já disse aqui, o nosso corpo fala. Nossa comunicação não verbal, que são os nossos gestos, a nossa expressão, o tom da nossa voz, fala mais até do que o conteúdo das palavras. Já falei isso em outro vídeo. Quero contar uma história para vocês. Anos atrás, no início dos anos 2000, faz tempinho já, eu era ator, ainda sou ator. Eu fiz um espetáculo chamado Caravana Ecológica. Viajava o Brasil contando histórias para caminhoneiros. Era um teatro itinerante. Adivinha quem era o caminhoneiro? Este apresentador que vos fala. Eu era mais franzininho, magrinho, e eu fazia um caminhoneiro determinado, que tinha sonhos. Um dia terminou a apresentação, um caminhoneiro de verdade que assistiu a apresentação chegou para mim e falou assim: viu, muito legal sua apresentação, muito bom o teatro, a estrutura, mas você não engana não. Você não é caminhoneiro nem aqui nem na China. Mas eu falei, por que não? Você, franzininho desse jeito, que tá lá numa faculdade estudando outra coisa, você faz outra coisa, né? Eu falei, faço jornalismo. Aí, o jornalista, tá na cara que você não é caminhoneiro. Mas eu falei, por quê? Ele falou, caminhoneiro é bruto, caminhoneiro tá na estrada. E realmente, ele tava lá de camiseta despojada, de bermuda, de chinelo. E eu falei, obrigado pela sua dica. E eu vi que o meu estereótipo, ou seja, o meu corpo, os meus gestos não demonstravam como é um verdadeiro caminhoneiro, segundo a visão de um próprio caminhoneiro. Você percebe que aí tem um ruído na comunicação? Eu deveria ter trabalhado melhor sobre esse sentido. E quando o ruído aparece, existe por parte da plateia a desconfiança. Ah, ele não está me transmitindo muita verdade. E você parou para pensar que isso pode acontecer quando a gente está falando para uma plateia, quando a gente está dando uma palestra, dando uma aula, quando a gente está coordenando a nossa equipe. Se a gente não é coerente nas nossas ações, o ruído na comunicação aparece. Não é só a forma com que a gente fala e os gestos que a gente faz. As roupas devem ser adequadas. Se você diz que você é um advogado e você aparece de bermuda para dar uma palestra, você acha que isso é coerente? Existe um ruído aí na comunicação. Esse advogado está um pouco estranho. Normalmente você vai vestir um terno, ou se tiver um dia muito quente, você até pode vestir uma camisa social dobrada num lugar que você se sente mais à vontade, mas você continua sendo esse advogado, e o advogado tem um estereótipo e você se comunica também com o seu modo de vestir. Se você vai num evento super social, você não pode ir de bermuda. Outra coisa que é importante a gente pensar é na escolha das palavras. Eu costumo dizer sempre o seguinte: você pode ser profundo nas palavras sem ser rebuscado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem gente que fica procurando palavras novas no dicionário para falar com uma plateia, para impor respeito. É ou não é verdade? E eu aprendi na faculdade de jornalismo lá atrás que a gente pode falar muito simples, mas a gente ser profundo no que a gente diz. Se a gente vai falar com criança, não adianta a gente trazer palavras do dicionário. Se a gente vai falar assim, dei o exemplo do advogado, se a gente vai falar com uma equipe de advogados, é importante eu usar palavras dentro do contexto do direito, palavras que eles usam todos os dias. Mas se eu vou falar de direito para uma plateia que não entende nada sobre direito, eu até posso usar aquelas palavras, mas aí eu tenho que traduzir, eu tenho que trazer também o significado dessas palavras. E você está percebendo nesse meu vídeo aqui que eu gesticulo demais, que muitas vezes eu estou falando acelerado, porque eu quero trazer informação nova para você, eu quero te empolgar, e isso muda o tom da minha voz, muda a velocidade das minhas palavras. Isso não é à toa, mas se eu quero acalmar você, te fazer pensar, eu posso mudar, além da minha expressão, além do meu gestual, eu posso esticar mais as palavras. Isso também é uma técnica que você pode usar quando você quiser fazer alguém pensar melhor. Respira, ou seja, o tempo e o tom também são formas de você se comunicar. É uma maneira não verbal de comunicação. Só lembrando aquele vídeo, quem ainda não assistiu, depois pode assistir aqui no meu canal, que eu falo que 93% da nossa comunicação é não verbal e só 7% é conteúdo. A mensagem que eu quero deixar para você hoje aqui é: seja coerente quando você for se comunicar com o seu público. Já parou para pensar que muito do que a gente fala, as pessoas perdem? Sabe por quê? Porque existem esses ruídos. Eliminando o ruído, você já sabe, você alcança a eficácia
na sua comunicação. E alcançar a eficácia na comunicação é sucesso para sua vida, para sua carreira. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, aproveita para deixar um comentário. Se você quiser deixar uma pergunta, depois eu trago a resposta, a gente pode pensar sobre isso. Até o próximo vídeo, vou ficando por aqui.